Catanduva recebe hoje a visita do príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança. Dom Pedro I, como se sabe, proclamador da independência do Brasil, foi o primeiro imperador do país. Entre seus filhos, Dom Pedro II, que governou o país depois do pai. A princesa Isabel, figura ilustre da história brasileira, principalmente pela Lei Áurea, que aboliu a escravidão, é uma das filhas de Dom Pedro II. Depois vieram os filhos de Isabel e o seu marido, Conde D, nome famoso pelas vitórias na Guerra do Paraguai. Dos filhos da princesa Isabel vieram os netos, os bisnetos, e aí chegamos à geração de Luís Felipe de Orleans e Bragança. Ele é ativista, cientista político, empresário, cursou administração de empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, concluiu em 1993 um mestrado em ciências políticas pela Stanford University nos Estados Unidos e em seguida especializou-se na França. É um dos líderes e cofundador do movimento Acorda Brasil, que lutou pelo impeachment, inclusive, da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele vem para Catanduva falar sobre o seu livro Por que o Brasil é um País Atrasado. A sua visita faz parte do calendário de eventos em comemoração aos 100 anos da Cidade Feitiço. Luís Felipe de Orleans e Bragança, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo. Essa árvore genealógica que eu fiz aqui está correta? É isso mesmo? Correta, é essa mesmo. É exatamente essa a história. Agora, se voltasse à monarquia, hoje seu tio é que seria o rei, na verdade, né? Que é o presidente da Casa Imperial do Brasil, o chefe da Casa Imperial do Brasil. Bom, antes da gente falar do livro, propriamente dito, eu queria começar por essa questão da monarquia, que eu acho que sempre chama muita atenção das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente viu recentemente pelo casamento do príncipe Harry em Londres, né? Sim. Como desperta a curiosidade e tal. Muitas pessoas pensam que a vida de alguém da monarquia é simplesmente sentar, colocar a coroa e reinar absoluto, né? Sem ter mais nada para fazer. E eu queria perguntar a partir disso, claro que na verdade isso é só nos contos de fadas, né? Como que é na realidade a sua vida, a sua rotina? Como é que essa história da monarquia influencia na sua vida no dia a dia? Olha, eu não poder... Bom, primeiro, muito obrigado por estar me recebendo aqui, estar cedendo essa entrevista e estar nessa região que estou descobrindo e é maravilhosa. Eu sempre achei que o interior de São Paulo fosse algo muito bom. Eu estou descobrindo que é bem melhor do que eu imaginava. Então, muito obrigado por estar me recebendo pelo convite. Com relação à família real, do ponto de vista hoje, no século XXI, é uma família como qualquer outra família brasileira. Ela vibra e ela sofre como qualquer outro brasileiro por questões de brasilidade. Talvez aí seja o grande diferencial aqui. Como nós temos aí a responsabilidade de carregar o nome, se nós quisermos nos apresentar com esse nome de uma maneira pública, temos que honrar todo esse legado que foi deixado, que, na minha opinião, é quase que um milagre você ter 4 gerações da mesma família fazendo uma entrega, como foi a questão do João VI, Pedro I, Pedro II e Princesa Isabel. Foram 4 gerações aí de entrega ao nosso país. E isso não é normal em monarquias alheias, né? Vamos entender que monarquias mais tradicionais, ao menos naquela época, sempre tinha um que era bom, o filho não é tão bom, o neto talvez resgate, aí mas o bisneto ferra com tudo. Então aí temos um problema. Às vezes alguns assim meio destrambelhados no meio, né, fazendo algumas coisas absurdas, né? A história mostra muito isso, né? Então, tinha no muita nosso mudança, caso, né? Exato, Então, no nosso caso foi bem sui generis. Eu acho que eles todos entenderam que a missão era muito maior do que eles. Eles entendiam que a magnitude do Brasil, a oportunidade do Brasil, a visão de Brasil, e isso Leopoldina acho que carregava muito bem, e ela não era dos Bragança, era sim dos Habsburgo, que entrou aí na segunda geração. Ela tinha essa visão de Brasil muito bem delineada, e a gente está vivendo essa visão agora. Quando a gente sai fora desse nosso destino, de ser um país líder, de ser um país riquíssimo e influente, quando a gente sai fora desse destino, a gente entra nessas alternativas aí que não estão condizentes com o povo brasileiro. Eu acho que é isso que estamos vivendo esse problema agora, né? Mas a vida da família real hoje em dia tem que trabalhar, tem os seus compromissos normais, né? Como qualquer brasileiro. Tem que escrever livro. Isso então imagine, qualquer coisa requer ação, requer empenho, requer você
poder trabalhar por excelência. E eu acho que isso talvez seja um dos grandes mitos, né, que existe. É que tudo está lá no bem bom, não fazem absolutamente nada. Então, isso é um contexto mitológico e existe um pouco de mito, existe um pouco aí de maldade envolvido nisso, mas isso é normal. Eu acho que, do nosso ponto de vista, a gente convive com isso há tanto tempo, eu não poderia dizer que isso me afetou de uma maneira negativa. Eu acho que muito pelo contrário. Isso faz parte de mim, haver essa crítica negativa. Eu me provo ao contrário sempre. Então, isso, para mim, pessoalmente, tem feito bastante diferença. Te puxa para crescer, para fazer mais. E outros da família, eu tenho certeza que isso também tem um impacto e tem gerado esse tipo de resultado. E não é só no Brasil, viu? Nas famílias reinantes hoje na Europa, eles têm uma família extremamente, têm uma vida extremamente modesta. Não existe mais aquele contexto mitológico de aquela grande luxúria que vivem com festas nababescas, etc. Não existe mais isso. Eles têm que ter essa referência visceral com o povo que eles representam. Isso é função primordial, não só para se manterem como uma força relevante, mas também para fazerem uma representação digna de toda a sua herança. Né? Então é isso que a gente vê hoje no contexto mundial. E quando a gente chegar lá, quando a sociedade entender isso de uma maneira mais ampla, aí quem sabe a gente comece a se abrir mais uma vez a um debate um pouquinho sobre esse termo. Bom, a gente vai chegar já nessas questões políticas. Bom, na verdade, a monarquia trouxe a independência para o Brasil, né, através do Dom Pedro I. Muitas conquistas interessantes, na minha opinião, com Pedro II, inclusive em educação, em ciências, porque Dom Pedro II era muito estudioso, né? Ele chegou a ser criticado, inclusive, algumas vezes por algumas pessoas que diziam que ele se interessava mais pelos livros do que pela política em si, do reino, enfim, de tocar o Brasil adiante. Foi, depois, quando foi proclamada a República, expulso do Brasil injustamente, depois até anos mais tarde teve uma correção disso na história, mas enfim, eu penso que a partir da proclamação da República é que os problemas de fato se agravaram no Brasil, tanto que o primeiro presidente, Marechal Deodoro, não concluiu o seu mandato, ele já teve que renunciar por pressões políticas, o Brasil já estava efervescente logo no começo. Isso vem ao longo desses 130 anos se repetindo. Pelo menos falo agora sobre meu ponto de vista. Eu vejo que o Brasil tem momentos em que melhora um pouco, cresce economicamente, politicamente dá uma sossegada, mas logo vem outra instabilidade. No meio dessa história toda a gente tem Getúlio Vargas, a gente tem o golpe militar de 64. Enfim, a história do Brasil a partir da proclamação da República, eu vejo ela muito complicada. Qual seria a sua visão do Brasil hoje, desse sistema presidencialista de coalizão que o Brasil tem e que vem se mostrando muito frágil, porque sempre fica na base do toma lá da cá com o legislativo, e a gente tem visto a Lava Jato, principalmente, recentemente, colocou à luz uma série de fatos, né, que envolvem legislativo e executivo, essa relação muitas vezes promíscua e que leva o Brasil para o fundo. Qual seria a sua visão disso e uma solução para o Brasil? Por que é tão atrasado? Acho que esses pontos são muito relevantes. A boa parte do conteúdo do livro basicamente, o livro que eu lancei ano passado, basicamente, vou inverter aqui como você colocou as coisas. Eu acho que o presidencialismo, hoje, tal qual ele é desenhado, o modelo brasileiro, é o modelo que garante pobreza. Esse é a única coisa que o presidencialismo garante, é pobreza. Todos os países mais pobres do mundo, mais instáveis, mais tiranizados, mais fechados do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e até mesmo social, são países presidencialistas desenhados igual ao modelo brasileiro. Então o modelo brasileiro presidencialista precisa ser abandonado correndo, certo? Precisamos abrir mão desse sistema. Aí entramos na questão da República, né? A República Brasileira, pelo fato da sua fundação ter sido feita de uma maneira ilegítima, isso não gerou uma legitimidade de fundação, o que, por conta, acaba acarretando uma falta de autoridade muito ampla do ponto de vista da burocracia que assumiu o poder. Então você tem ilegitimidade de fundação, você tem uma burocracia sem a capacidade de exercer a sua autoridade. Então como é que eles vão impor a ordem?
Então a ordem no Brasil tem sido imposta de cima para baixo com ferro e fogo. É isso que é a questão de sistemas ilegítimos que não representam a sua comunidade de base. É isso que houve o rompimento. Foi um rompimento muito maior do que só um rompimento de sistema. Né? Como é um caso assim, por exemplo, a França até também está na quarta, quinta república, mas a fundação da República Francesa, de certa maneira, foi legítima. O rei, houve uma pequena traição ali, de onde é que ele alocava os seus recursos, resolveu financiar uma guerra externa, etc. Ele fez o que a Dilma fez aqui, né? Ele extraiu recursos do seu povo para financiar uma guerra externa, que era a independência dos Estados Unidos. Então houve legitimidade naquela questão de Revolução Francesa, de deposição do rei. Né? Assim como houve uma república muito legítima no caso norte-americano. Eles estavam se revoltando contra a tirania de um poder externo, e eram tiranizados, apesar da monarquia inglesa já estava sendo, não era uma monarquia tirânica, mas com a colônia ela era. Então houve uma legitimidade muito profunda, por isso que essas repúblicas, de certa maneira, deram certo. E há um ímpeto republicano ali muito legítimo. No caso do Brasil, não. A nossa república não foi de baixo para cima, porque houve uma traição popular, porque os poderes eram tirânicos. A monarquia brasileira ela já tinha todas as virtudes republicanas. Então, quando você se revolta contra aquilo que era virtuoso, o que temos hoje é um sistema viciado, por definição. E isso nunca mudou. Então temos hoje a sexta iteração da nossa república, né? Tivemos aí 6 repúblicas, 6 constituições republicanas, com sistemas presidencialistas que controlam demais a nossa coisa pública e cada vez mais. Então, se a gente não entender que temos um poder ilegítimo que exerce força central a ferro e fogo para impor a ordem e que isso não é condizente com o que é a comunidade brasileira, que quer ser uma comunidade livre, quer ter liberdade, quer ter o comando da coisa pública, ela mesma, nas suas localidades, se a gente não entender que esse é o contexto, a gente não vai mudar nada. A gente vai estar sempre no jogo, agora vamos eleger fulano, agora vamos eleger cicrano. E a verdade aqui, o que temos que fazer é uma grande reforma de Estado. Sair correndo do sistema presidencialista e temos que descentralizar o poder brutalmente, ao ponto que as cidades, as comunidades, elas têm mais comandos dos seus tributos e das suas legislações. É isso que a gente precisa fazer como grande reforma. Agora vamos falar um pouquinho sobre 2 países assim que começaram bem próximos, mas mudou muita coisa, né? A gente vai falar do Brasil e dos Estados Unidos, que eles começaram praticamente juntos, né? Poucos anos de diferença eles têm, né? O primeiro com a chegada de Colombo lá, né? E aqui a gente com o Cabral. No entanto, a diferença de desenvolvimento econômico e social é gigantesca, né? A gente percebe isso em poucos quesitos, inclusive. A Europa foi arrasada pelas guerras mundiais. O Japão, na Ásia também. E, no entanto, todos esses países estão muito à frente do Brasil, inclusive Portugal, né? E eles não tiveram... nós não tivemos desastres como terremotos, tornados, vulcões, não tivemos destruições por guerras, né? E também, no entanto, temos problemas em infraestrutura, corrupção, crises políticas, econômicas, como diz no seu livro, né? Por que o Brasil é um país tão atrasado? Apontou muito bem. A questão aí é que não é a questão do povo brasileiro, não é a questão da terra brasileira, que a terra é riquíssima, o povo é vastíssimo e capacidade de trabalho inacreditável. Temos polos de excelência em todo o Brasil, apesar de não termos a capacidade, temos até capacidade de geração de capital. São as 3 coisas que qualquer país de sucesso tem. Se olharmos todos esses países desenvolvidos, o que eles têm? Povo, terra e capacidade de geração de capital. Essas 3 coisas são fundamentais. O Brasil tem essas 3 coisas. Só que na geração de capital, especificamente nessa área, é aí onde entra a variável organização política. É onde, como nós nos organizamos politicamente, é que estraga todo o jogo. Tá? Nós nos organizamos como um Estado social. Isso significa que temos alta interferência da burocracia em tudo que fazemos. Sim. Esses países que você mencionou têm pouca interferência ou uma interferência permitida. Nós não. Nós temos uma interferência despótica e absolutista em cima de todas as nossas atividades. Nós não podemos nos contrapor, como sociedade, a uma criação de um novo poder, por exemplo. Se agora o presidente da República resolver criar uma nova autarquia, criar um novo ministério, ele pode. Sim. E o povo brasileiro tem que só assistir aquilo e falar, tá bom, vamos pagar por isso também.
Os países envolvidos estão falando, não, de jeito nenhum, fazem um baixo-assinado, de jeito nenhum, você não vai ter mais poder, não. Mas aí não entra uma questão cultural também, que o povo brasileiro sempre diz amém para tudo. No fim, tudo acaba virando piada, de alguma maneira, Isso. de uma maneira geral, né? O brasileiro, tudo é brincadeira, tudo é festa. E vou até um pouco mais além dessa questão cultural, que muitas vezes essa história do jeitinho brasileiro, que remete à malandragem, né? A ser mais esperto do que os outros, a querer sempre levar alguma vantagem. Essa cultura, quando a pessoa que sai do povo, que é a base da democracia, né? Sai do povo para o povo. Ele chega lá, ele também dá o jeitinho brasileiro, né? Para de alguma maneira levar uma vantagem e tal. Então aí entra a cultura brasileira do povo achar que está tudo bem, está tudo ótimo, e ao mesmo tempo a mesma cultura que leva o nosso governante a fazer muitas vezes o que faz. Olha, eu adoraria que fosse um problema cultural, sabe por quê? Porque a nossa cultura é ótima. A nossa cultura brasileira é magnífica. E é exatamente o fato da nossa cultura não ter uma inflexão em como nós nos organizamos é que temos esse problema. A verdade é o deboche que se cria da população frente a um Estado que eles não tiveram nenhuma função em construir. Eles não têm nenhuma ascensão em determinar que rumo ou como organizar esse Estado. Então nós estamos blindados, a nossa cultura está blindada de como o Estado ele é organizado hoje. Então, isso desde a nossa incepção republicana. Isso é um fato. E vamos lembrar também que o incentivo à criação aí o Estado resolveu ele criar o que ele acha que deve ser a cultura. Né? Getúlio Vargas começou a incentivar o futebol, resolveu incentivar o carnaval. E o que é a cultura do Brasil? Né? Se não fosse aí 100 anos de incentivo de governo cultural, nós nunca vamos saber. Mas a cultura de verdade do brasileiro, que é aquela livre, espontânea, que não sofre essa interferência, essa a gente tem que descobrir quando o Estado parar de financiar a cultura para se autopromover e se manter no poder. Então, a verdade é que nós não temos um problema cultural. Nós temos sim, um Estado que não corresponde, não está aberto à nossa influência. E vamos lembrar que um Estado ele é desenhado pelas elites. Então, se tivermos um problema de como nós desenhamos, sim, as nossas elites políticas não tinham a visão das outras elites políticas que resolveram aí criar um Estado de Direito de fato, democraticamente representado, com poderes fragmentados, com imprensa livre, com judiciário livre. Eles não queriam isso, eles queriam controle e domínio. E aí isso é típico de poder fraco, poder ilegítimo. Porque se ele não tiver controle e domínio, ele perde, ele já não é legítimo. Né? Então veja agora Maduro, por exemplo, na Venezuela. O Chávez, quando ele foi eleito, o Chávez foi eleito com ampla maioria e de fato foi um poder legítimo. Eu não gosto do Chávez, mas eu tenho que reconhecer que ele foi legítimo. Ele representava uma ruptura às oligarquias que vinham antes. Né? Antes do Chávez tinha o Punto Fijo, que é a coisa mais brutal que existe. É todos os partidos políticos se fazendo uma grande coalizão contra o povo para se manter no poder, né? Dominando o povo eternamente. Então, se perpetuar. Se perpetuar. O Chávez vem para romper com isso. Então ele foi legítimo naquele início. Agora, o Maduro já não tem essa legitimidade. E olha como é que o Maduro está agindo na população. Matando sua própria população, tiranizando sua própria população. Então ele perdeu aquela legitimidade. Então, estou falando de legitimidade aqui como um conceito que funciona para qualquer lado. Você tendo legitimidade, eu diria que é o primordial. Então, como nós não temos representantes legítimos, eles aí sim usam as forças do Estado para criar a cultura, para se perpetuar, para blindar o povo das suas interferências locais com relação a que tributos, o que fazer com os seus recursos e qual a legislação que vale ou não. Então isso, como a gente está distante do poder público por muito tempo, gera essa cultura do deboche. Nessa cultura de que, olha, o jeitinho, porque essa lei não cabe, essa lei não é nossa. Essa lei é do burocrata lá que inventou isso, ele não me representa, então eu vou dar risada dessa lei, eu vou driblar essa lei. Não vem das nossas atividades, não vem da nossa raiz. Então é exatamente essa inversão que a gente precisa ter. A gente precisa ter, de fato, aí estou falando do princípio de subsidiariedade, né? Que é um princípio que é completamente violado aqui no nosso contexto. E é o princípio que rege a maioria dos estados de direito de sucesso do mundo. O senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança está falando com a gente aqui hoje, ele que lançou o livro Por que o Brasil é um País Atrasado, e eu li que o senhor é pré-candidato a deputado estadual, né? Federal, deputado federal. Sim. Pelo estado de São Paulo. Né?
Enfim, o senhor vai entrar agora, pretende entrar mais profundamente na política. A gente disse no início das suas relações, já, por exemplo, com o movimento que tentou afastar a ex-presidente Dilma. E agora, de repente, tenta uma vaga mesmo, de fato, para estar lá no Congresso Nacional, em Brasília, no meio de 500 e tantos deputados lá. O senhor consegue enxergar uma luz realmente no fim do túnel para esse país, nessas eleições que virão aí, nas quais o senhor também vai concorrer? Olha, no pior caso a gente inicia um processo longo de reformas. Esse é o pior caso, porque a população de fato ela quer ver mudança. Ela talvez não saiba articular como é que vai ser essa mudança. Desculpa interrompê-lo, sim. Mas eu fico às vezes tentando entender. O brasileiro fala muito que quer mudança. Aí a gente vê as pesquisas eleitorais e o grande favorito em quem a população aposta suas fichas é um ex-presidente preso por corrupção em um dos inúmeros processos que ele tem para responder nessa mesma linha. Então, será que o Brasil quer mesmo renovação? Eu fico me questionando, porque não é possível. É contraditório, não é? É contraditório se a gente acredita que as pesquisas são condizentes com a realidade, né? Eu costumo não acreditar nas pesquisas de hoje, sobretudo se elas têm sido completadas tradicionalmente pelo sistema, né? A maioria desses institutos de pesquisa, eles têm dependido fortemente do próprio sistema. Então, o sistema ele não quer renovação, o sistema não quer que haja essa abertura para novos candidatos com novas ideias. O sistema ele quer se perpetuar, o sistema. Então aí, quando é uma questão sistêmica, de defesa sistêmica, aí independe qual é o partido que vai proteger o sistema, né? Aí pode ser o outro, um partido antagônicos até, mas que vão proteger o sistema, e isso é que eles vão valorizar. Então eu costumo descredenciar um pouquinho as instituições de pesquisa, mas vamos assumir que elas estejam corretas. Vamos assumir que isso é o fato. Aí eu vou atribuir a um outro diagnóstico, é que a divulgação das opções é mal feita. A divulgação daquilo que há como opção política para o Brasil é muito mal feita, exatamente, de novo, porque a mídia, que seria, se fosse na sua função independente, isenta, né, da sua vontade de realmente trazer aí toda a amplitude de opções para a população, ela também não faz essa função de uma maneira correta. Ela tende a proteger de novo o sistema. Então, uma opção alternativa que realmente está comunicando a coisa que vai mudar como é que as coisas funcionam, essa não é ventilada. E o que eu estou falando aqui, é de reformas de Estado, né? Estou falando de reformas constitucionais. A nossa Constituição gera essa opção de governantes que não é boa. Precisamos de um outro Estado, para que esse outro Estado gere as melhores opções. Cria um jogo virtuoso e não um jogo viciado, como é esse atual Estado. E aí entraria a legitimidade que o senhor falava ainda há pouco, porque hoje a gente vê um governo muito fraco que não consegue implantar. O próximo vai ser fraco também. Não importa qual deles. Aí fala assim, vai ser o presidente tal, vai ser o presidente tal. Nenhum vai ter maioria na Câmara. Então, e aí como resolver? Não, eu estou dizendo, temos que eleger deputados e senadores e, se talvez um presidente assumir essa bandeira, eu daria meu voto a qualquer presidente, apesar de hoje estar no PSL, mas eu dou meu voto a qualquer presidente que queira reformar o Estado, cujo legado seja, o meu legado vai ser mudar o sistema político brasileiro. O meu legado não... E não podemos entrar nas falácias daquelas velhas promessas de campanha. Vou melhorar a saúde, vou resgatar tal classe, vou melhorar o emprego. Isso é discurso raso. Não é por aí que entra a grande mudança do Brasil. A grande mudança é de uma ruptura sistêmica, um novo Estado tem que surgir disso. Esse papo a gente já escutou algumas vezes, no minuto 6 vezes na questão republicana, mas agora é com consciência mais capilar, ou seja, o povo tem que entender que tem um problema de Estado gravíssimo. Temos que sair desse contexto presidencialista, temos que entrar numa fragmentação de poder, descentralização de poder, e isso só com um presidente e um novo Congresso eleito para tal função. Né? Os atuais discursos que a gente está vendo é mais do mesmo, e a mídia não está ventilando as alternativas que é da reforma de Estado.
Bom, pelo que eu estou percebendo, Cíntia, pela opinião do Luiz Felipe, o grande problema do Brasil é realmente de um sistema falido e que, a continuar como está, não vai oferecer nada novo. E para resolver, temos que eleger pessoas que queiram prioritariamente mudar o sistema político. Não secundariamente, não uma coisa E aí entra uma outra questão. Ele tem que, mais uma vez, brigar contra o sistema, para tentar uma mudança profunda nas regras do jogo. Primeiro ele tem que ler meu livro. Depois ele entra na guerra. Então esse que eu acho que eu tenho a contribuir aí, tem sido o meu ativismo. É estabelecer e dialogar com todos e de todas as vertentes políticas, definindo o problema. Vamos concluir todos juntos que este é o problema. Então a partir disso, a gente constrói um debate. Caso contrário, entramos de novo nesse velho debate político. Não, o problema não é do Estado, o problema é do PSDB, o problema é do PT, o problema é do outro partido que está surgindo lá. Não é uma questão partidária, não é uma questão fisiológica de uma pessoa, nada disso. É o sistema que propicia todo esse jogo aí, e é isso que tem que ser debatido. Bom, tomara que a gente tenha mudanças profundas, a gente espera, né? Estamos sempre falando nos nossos noticiários que é o que a gente precisa mesmo, mudanças profundas. Eu até defendo, mais uma vez, vou dizer minha opinião pessoal, que a gente vote em pessoas realmente novas, mas novas de fato, entendeu? Novas nas ideias, Sim. Pessoas que não estão contaminadas pelo sistema, Isso. Porque o brasileiro tem aquela tendência de reeleger invariavelmente os mesmos que estão lá há 20, 30, 40 anos, e nesses 20, 30 ou 40 anos a gente só vê uma piora no Brasil, com alguns períodos que dão uma melhorada, mas enfim, a gente não vê a solução para os problemas de fato. Sim. Vamos ficar nessa torcida, né, Cíntia? Para que a gente tenha... Vamos esperar também para que as pessoas, não só as novas gerações, eu acredito que as novas gerações, elas são mais abertas para a novidade. Sim. Mas eu acredito que os mais antigos, eles têm um pouco mais de dificuldade para isso. Aí, só para encerrar, eu gostaria de saber como alcançar todas as gerações, não só os mais jovens, como também os mais antigos, digamos assim. Olha, eu acho que exige de cada um que adquiriu essa consciência disso que eu estou falando, de agir, não só de votar e de fazer a sua função de jura, que é ir votar como um cidadão. Você tem que agora participar como uma sociedade organizada. No minuto que você tem a consciência, você deixou de ser a massa. A massa, ela não tem a consciência. E você, quando adquire a consciência, tem que agir. Não agindo é uma traição a si própria, a sua consciência, é uma traição à pátria, é uma traição a todo um futuro que a gente poderia ter. E aí não cabe reclamar também. É você que, eu estou com a consciência, mas eu não agi, eu não influenciei a escolinha lá do meu filho, eu não influenciei os meus avós, os meus pais, eu não influenciei os meus amigos. Você não está fazendo a sua função cívica de brasileiro consciente do problema que temos à frente, porque vai exigir de cada um desses com consciência, não é de um pequeno grupo que vai vir a resposta. Nós temos um problema hoje por causa de um pequeno grupo, então temos que sair, amplificar a consciência para essa sociedade que vai ser a grande defensora do Brasil. É a sociedade que é brasileira de fato, que está redescobrindo as suas raízes, e em descobrindo as suas raízes, está descobrindo a sua missão. E a missão do Brasil é esplendorosa. A gente tem uma coisa muito legal aí pela nossa frente. É só tirar essa rolha de um Estado mal organizado, organizado por políticos com malévolos. Se a gente conseguir destruir essa organização e colocar aí uma organização muito mais condizente com os países de primeiro mundo, a gente tem tudo pela frente aí, temos uma coisa muito legal pela frente. Então, tomara. A gente espera isso. A gente torce muito. Eu costumo dizer que talvez eu não veja essa mudança ainda no Brasil. Sim, vai ver. Embora torça para que ela aconteça. Acho que a gente tem idades próximas. Eu espero. Né? Tomara que realmente aconteça, que haja uma grande renovação, que a gente possa contar um novo capítulo
na história do Brasil. A gente falou tanto de coisas históricas aqui, não, eu gosto pessoalmente de falar de história. Tomara que a gente mude o capítulo daqui adiante. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muito obrigado pela sua presença aqui. Oportunidade. O livro Porque o Brasil é um País Atrasado está disponível para compras online. Imagina, as pessoas podem procurar e entender um pouco mais, muito mais. Tomarem a pílula do Matrix, né? Se vocês não querem a pílula, não comprem, não leiam nada. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente fica à disposição aqui sempre que estiver passando pela região. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por me receber. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.